Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de neuroplasticidade. Bom pessoal, neuroplasticidade é um dos temas que eu mais amo na neurociência. E eu tava muito a fim de gravar um vídeo sobre isso, então eu resolvi gravar hoje e falar um pouquinho do que é a neuroplasticidade e o que a neuroplasticidade ensina, pode ensinar pra gente. Então, eu acho que esse é uma das façanhas do cérebro mais fascinante, sabe? Porque o que é a neuroplasticidade? Neuroplasticidade nada mais é do que a nossa capacidade de aprender qualquer coisa. Porém, é preciso entender que a neuroplasticidade por si só não basta. Neuroplasticidade, ela precisa da estabilidade, que é mais ou menos o oposto, né, da neuroplasticidade, porque a neuroplasticidade, ela fala em que você pode aprender qualquer coisa que você quiser. Sim, você pode aprender qualquer coisa que você quiser, mas existem aí alguns poréns, eu vou explicar alguns dos poréns, mesmo porque nem todos os poréns foram descobertos até hoje. Então, o que se sabe atualmente sobre a neuroplasticidade? Primeiro, que algumas das nossas aprendizagens, elas têm um período chave para serem aprendidas. Não todas, mas algumas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, os nossos sentidos, né? A gente já nasce com bastante conexão dos nossos sentidos, mas muitas coisas, por exemplo, na visão, elas são aprendidas, como as cores, as formas, e elas são desenvolvidas conforme elas são aprendidas. E tem um período em que, se você não aprende essas características, você não consegue aprender depois. Então, por exemplo, se você, uma pessoa que chega numa idade avançada e tem catarata, ela pode ir lá operar da catarata e voltar a ver perfeitamente. Porém, se uma pessoa ela nasce com a catarata e ela não operar até uma certa idade, que se não me engano uns 4 ou 5 anos, não sei ao certo, tá? Acho que são uns 4 ou 5 anos. Ela, mesmo que ela opere e ela volte a enxergar, ela não vai conseguir enxergar, porque ela perdeu aquele tempo de aprendizagem. Então, algumas coisas têm um período, principalmente as questões dos sentidos, elas são num período em que nós ainda somos crianças. E se a gente não aprende neste momento, a gente não consegue aprender depois, por mais que tenha um esforço e tal. Outras características nossas, tipo questão mais motora, outros tipos de habilidade, elas têm uma outra janela em que elas têm que ser aprendidas, uma janela de tempo, né, que elas devem ser aprendidas, e se elas não são aprendidas até então, elas não conseguem ser aprendidas. Ou até conseguem ser aprendidas, mas elas não vão ser como quando você aprende com uma certa idade. Vou dar um exemplo muito clássico, que é o exemplo de um idioma. Eu comecei a aprender inglês quando eu era criança, eu tinha menos de 5 anos de idade, então eu aprendi inglês, eu comecei a aprender inglês antes de eu aprender a ler e escrever em português. Então, o meu inglês, ele não tem sotaque. Por quê? Porque eu aprendi nessa janela de aprendizado. Eu comecei a aprender inglês quando eu estava nessa janela de aprendizado, que é o que acontece com muitas crianças bilíngues, e por isso que todo mundo sempre fala, ai, coloca, né, ensina desde criança e tal. Quer dizer que você não vai aprender inglês nunca? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai aprender, mas talvez você tenha um sotaque maior, talvez você demore mais tempo para aprender, mas tem sim capacidade de aprender. Mas entendeu mais ou menos? Por exemplo, voltando ao meu exemplo, quando eu tinha 25 anos, que eu me mudei para a Europa e morei lá um tempo, eu aprendi italiano e depois espanhol. Então, o meu italiano e o meu espanhol, eles têm bastante sotaque, né? Então, eu não falo como uma espanhola, entendeu? Eu não falo como uma italiana. Eu sei falar, eu entendo. Inclusive, o meu espanhol é super misturado com o italiano. Então, tipo, quando eu falo espanhol, as pessoas pensam que eu sou italiana, porque meu acento é meio bizarro.
Por quê? Porque eu não aprendi nessa janela de aprendizado, né? Eu aprendi depois. Aprendi, mas não é a mesma coisa. Então, existem várias janelas de aprendizado dependendo daquilo que você quer aprender. Então, a neuroplasticidade, ela tem isso também. E assim, cada dia os cientistas vão descobrindo algo mais. Então, assim, por enquanto a gente sabe algumas habilidades, as janelas de aprendizado de algumas habilidades, não se sabe de tudo. Agora, o que a gente sabe? O que se sabe? Que é possível aprender mesmo quando você tem uma certa idade, que não existe isso de você para de aprender. E outra coisa que também se sabe é que não basta só aprender, né? É preciso criar essa tal da estabilidade. O que é essa estabilidade? É o treino, é a prática, você utilizar aquilo que você aprendeu, porque não quer dizer que você vai desaprender. Mas se você não treina, se você não pratica, aquele conhecimento vai ficar obsoleto. Se você aprende algo, você não pratica, e isso é uma das coisas muito importantes para a neuroplasticidade, né? Você tem que aprender e praticar, você tem que aprender e treinar, você tem que dar continuidade. E isso que é a estabilidade. Se você não tem essa prática, não tem esse treino, tende a, cada vez mais aquele conhecimento ficar mais obsoleto. Então, por exemplo, um grande exemplo é a academia, né? Você vai pra academia, você começa a construir o músculo, demora, né, uns 4 meses, mas aí você começa, fica lá, todo sarado, pá. Aí você para, 6 meses, assim. Quando você volta, assim, na primeira semana você sente muita diferença. O seu corpo volta mais rápido, porque você já aprendeu aquilo, teu músculo já aprendeu. Mas, ainda assim, você leva um tempo para voltar ao que era antes de você parar de treinar. Então é mais ou menos isso com o aprendizado. Mas, para mim, o mais incrível da neuroplasticidade mesmo é esse ponto que você pode aprender qualquer coisa em qualquer momento da sua vida, basta você querer ir atrás. E eu acho que é isso que a gente deve levar na vida, que nunca a gente parar, sabe? A gente sempre buscar, e se a gente quer fazer algo, a gente vai atrás, porque o nosso cérebro, ele vai, sabe? É só a gente querer e ter um pouco de força de vontade, e conforme a gente vai aprendendo e vai fazendo aquilo, a gente vai ficando melhor naquilo. Então, quanto mais você faz, melhor você vai ficando, porque seu cérebro cria mais conexões. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, que isso vai tanto pro bem quanto pro mal. Então, se você acaba ficando muito tempo sedentário, por exemplo, e sem fazer nada, o teu cérebro ele também aprende. A neuroplasticidade, ela vai tanto para um lado quanto para o outro, né? Também outra coisa muito legal de se estudar neuroplasticidade é que a gente consegue estudar e ter mais entendimentos de algumas doenças, como por exemplo o Alzheimer, em que tem uma proteína que ela não é mais produzida, que é a proteína tal, e aí as conexões elas param de acontecer, as sinapses, né, elas param de acontecer, e aí claro, se você não faz mais aquelas conexões, aquilo fica obsoleto, como eu disse anteriormente. Então, como isso acontece na memória, no hipocampo, que é a parte que se refere basicamente à memória, tem outras partes também, mas sendo bem simplista aqui, então aquilo vai ficando obsoleto e você vai esquecendo as coisas, porque você não faz mais essas conexões, sabe? Então, acho que a neuroplasticidade, ela ainda tem um campo enorme a ser estudado, mas fica a mensagem aí, galera, que é isso, se você quer aprender alguma coisa, vai atrás. Você quer mudar alguma coisa, saiba que é possível, mesmo que seja devagar, mas vai e faz, ok? Para saber um pouquinho mais, vocês podem ler aqui, que eu escrevi um texto explicando mais sobre isso. Dá um like, compartilha nas suas redes, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Beijo!